Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Vamos ao 16º episódio de nossa série Gotas de Liturgia, a qual tem por base a obra do então cardeal Joseph Ratzinger, intitulada Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. Hoje, conversaremos sobre algumas das posições que as pessoas assumem na liturgia. Já vimos o sentar-se e o estar de pé. Queremos falar sobre o ajoelhar-se e o prostrar-se. O gesto de ajoelhar-se na liturgia deriva da própria Bíblia e não de uma ou de outra cultura. Apenas no Novo Testamento, a palavra grega correspondente, proskinen, aparece 59 vezes, das quais 24 vezes no livro do Apocalipse, que é o livro da liturgia celeste, proposta para a Igreja como modelo e critério para a sua liturgia terrestre. Neste âmbito, há 3 posições que são afins: o prostrar-se ou estender-se por terra diante do poder desconcertante de Deus, o cair aos pés e o ajoelhar-se. No Antigo Testamento, narra-se a passagem de Josué antes da conquista de Jericó. Josué vê o chefe do exército do Senhor e depois se ajoelha com a face por terra diante dele, ouvindo as mesmas palavras que haviam sido ditas a Moisés: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é sagrado. Isso está em Josué, capítulo 5, versículo 14 e seguintes. Já no Novo Testamento, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, como vemos em Mateus, capítulo 26, 39 e Marcos, capítulo 14, 35, Jesus se lança ou cai por terra. Lucas, capítulo 22, 41, narra que depois Jesus rezava de joelhos. Essa oração de Jesus estava introduzindo a sua paixão e tem um valor exemplar, portanto. Jesus deixa-se cair na condição de criatura humana caída que ele assume. Reza ao Pai do mais profundo abismo de solidão e repõe a vontade humana na vontade divina, que Adão e Eva tinham retirado. Com efeito, Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Unir a vontade humana à vontade de Deus é especificamente o núcleo da redenção. O tentador induziu os primeiros pais a buscarem uma vontade autônoma. Eles não perceberam que a vontade de Deus não é contrária à humana, mas é o fundamento dela e a sua condição de possibilidade real, verdadeira. O sofrimento de Jesus no Getsêmani é a luta por essa verdade que liberta, por essa unificação daquilo que está dividido, pela comunhão com Deus. É precisamente ali que Jesus chama Deus de Abá, Paizinho, como nos narra Marcos, no capítulo 14, versículo 36. Paulo vê nessa oração de Jesus a oração que o Espírito Santo também põe em nossos lábios, quando rezamos verdadeiramente em comunhão com Ele. E Ele une a nossa oração àquela feita por Jesus no Monte das Oliveiras. Atualmente, há 2 ocasiões em que o prostrar-se aparece na liturgia. Uma delas é na Sexta-feira Santa, e a outra nas ordenações sacerdotais. Prostrar-se na Sexta-feira Santa expressa tomar parte no abismo em que Jesus se encontrou por causa de nossos pecados. Reconhecemos onde estamos e que caímos, e que só o Senhor pode nos levantar. Também nos prostramos diante do mistério ali presente, do poder de Deus, sabendo que a cruz é a verdadeira sarça ardente, o lugar da chamada de amor de Deus, que queima o pecado, mas não destrói o homem. Nas ordenações, o prostrar-se exprime a consciência de uma absoluta incapacidade de realizar a missão sacerdotal de Jesus Cristo com as próprias forças. Enquanto o candidato à ordenação se prostra, reza-se a ladainha dos santos, pedindo que a oração da Igreja envolva e abrace o futuro padre. E isso é uma força tão grande que possa levantá-lo e ajudá-lo a fazer possível o percurso que está diante dele como futuro padre. Quanto ao gesto de lançar-se aos pés,
jogar-se aos pés ou cair, é indicado 4 vezes nos evangelhos. No primeiro capítulo de Marcos, versículo 10, no capítulo 10º de Marcos, versículo 17, em Mateus 17, versículo 14 e em Mateus 27, versículo 29. Tomando como exemplo Marcos, capítulo 1, versículo 40, vemos um leproso que vai até Jesus, pede-lhe ajuda e se joga a seus pés, dizendo: "Se queres, podes purificar-me." É um gesto de súplica e confiança no poder de Jesus. Noutra passagem, no capítulo 14 de Mateus, Jesus sobe a montanha para rezar ao Pai, depois da multiplicação dos pães, enquanto os discípulos estão lutando com as ondas e o vento no mar da Galileia. Então Jesus se aproxima, sobe na barca, a tempestade se acalma e os discípulos se ajoelham diante dele e dizem: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." É o versículo 33 deste capítulo 14 de Mateus. A adoração interior, no reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, dos discípulos, se expressou fisicamente no ato de se ajoelhar perante Jesus. No capítulo 9 de João, versículos 35 a 38, Jesus pergunta ao cego de nascença se ele acreditava no Filho do Homem. E o cego pergunta quem é ele, para que possa crer nele. Jesus responde: "Tu já o viste, é quem está falando contigo." E o cego prossegue: "Eu creio, Senhor." E se prostra diante de Jesus. Esse homem se tornou capaz de ver, física e espiritualmente. Portanto, há um significado espiritual e outro corporal de prostrar-se ajoelhando-se. Eles não devem ser separados, pois a pessoa humana é uma unidade psicofísica. Quando o ajoelhar-se se torna mera exterioridade, falta-lhe o sentido. Porém, quando se reduz a adoração somente à dimensão espiritual, isso não corresponde à natureza do homem, que é corpo e espírito. E a adoração é um daqueles atos fundamentais que se refere à totalidade do homem. Por isso, dobrar os joelhos diante do Deus vivo é algo a que não se pode renunciar. Falando em ajoelhar-se, os hebreus consideravam os joelhos um símbolo de força. Por isso, dobrar os joelhos é dobrar a força do homem diante do Deus vivo. É reconhecer que tudo o que se recebe dele. Esdras, retornando do exílio, quando o templo ainda não fora reconstruído, no momento da oferta da tarde, relata o seguinte: "Caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus." Isso está no capítulo 9, versículo 5. Os Atos dos Apóstolos referem que Pedro rezava de joelhos no capítulo 9, versículo 40. E também Paulo e a inteira comunidade cristã, no capítulo 20, versículo 36 e 21, versículo 5. No martírio de Estevão, o primeiro mártir, de joelhos, ele repete a oração de Jesus crucificado: "Senhor, não lhes atribuas este pecado." Isso está em Atos 7, versículo 60. É o primeiro mártir que está entrando na oração de Jesus no Getsemane. Por isso, estar de joelhos é um gesto não só cristão, mas também cristológico. A passagem mais importante na Bíblia para a teologia do ajoelhar-se é o hino cristológico da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e abaixo da terra. Isaías mesmo profetizara: "De minha boca saiu a justiça, palavra que não volta atrás. Perante mim há de dobrar-se todo o joelho." Obrigada por terem acompanhado este episódio. Se gostaram, clique em seu like, inscrevendo-se no canal.